tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, essa série Castelos está chegando ao fim. Hoje é o penúltimo vídeo e quando chegar no mês de maio nós vamos falar muitos temas bacanas, que aí vai ser, os chatelaines vão ter mais um retrato assim, de contação de histórias, né? Eu vou contar histórias reais envolvidas com a maternidade. E eu tenho um apreço muito especial pelo tema de hoje, que eu resolvi chamar de travessia. Poderia até se chamar deserto, já que eu vou falar mais do deserto do que da travessia, mas eu prefiro o termo travessia por compreender que deserto não é um lugar onde você vai se fixar, mas onde você é chamado a atravessar. E o que é o deserto? Quem tem acompanhado os vídeos aqui do canal e dessa série, tem visto que o caminho que eu estou propondo, que o caminho que eu me predispus a fazer com vocês, primeiro é para mim mesma, né? São respostas que eu tenho tentado buscar nessa relação com Deus, com o transcendente, de vida, de caminhada, para tentar compreender um pouco desse desafio, dessa aventura que é a vida, né? E dentro dessa aventura da vida, um dos degraus que a gente precisa subir na nossa caminhada, sobretudo de espiritualidade, de compreensão da vida, é compreender aquilo que grandes mestres espirituais dizem, né? Que aqueles que nunca passaram por desertos fortes na sua existência, muito provavelmente não fizeram ainda a experiência de uma condição humana verdadeira. É no deserto, e aí a gente pode voltar no início, né, quando lá no Gênesis, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, eles vão para um local deserto. Então eles estavam no jardim e vão para um local deserto. É no deserto que Moisés recebe a revelação de Deus. É no deserto que o povo hebreu caminha 40 anos rumo à terra prometida. É no deserto que Jesus é tentado, né? É no deserto que Jesus é tentado pelo diabo. E é tentado sendo Deus, né? Jesus sendo Deus, ele é tentado. E é no deserto que Jesus vence a tentação do mal. Então, é interessantíssimo pensar que no deserto o diabo está presente, essa personificação do mal, mas Deus também está presente. Porque, na verdade, onde Deus está presente, também muito perto está o mal. E nós temos muita dificuldade de lidar com isso, porque todo tempo nos é colocado o direito, né, a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. E o deserto, eu falava no Chatelaine da semana passada, citando Leonardo Boff, que transcender muitas vezes não é ir para o céu, mas ir para o inferno. Essa experiência do deserto é você ir no seu inferno. O que é o deserto? O deserto é um local de vulnerabilidade, é um lugar de solidão, é um lugar de abandono, é um lugar de perda, é um local que você se sente desamparado. E por você estar desamparado, por você se sentir nu no deserto, a gente não tem onde se apegar. No deserto você não encontra o apoio no outro, você não encontra apoio nas coisas, você não encontra apoio em cargos, em status, em bens. Você se vê necessariamente obrigado a fazer uma experiência de abandono. Então ali talvez é o local mais propício para você fazer uma experiência profunda de encontro com Deus, um encontro verdadeiro. O deserto é um espaço temporário, não é um espaço para a gente morar, é um espaço para a gente atravessar. E ali pode ser um momento de muito crescimento, né? E os tempos que nós estamos vivendo hoje, esse momento em especial do nosso país, esse momento que o Brasil atravessa, com tantas famílias passando dificuldades, com tantos dramas financeiros, com tantos dramas de doença, com tanta dificuldade, em um tempo em que a esperança se perde, porque se a gente for falar de esperança num país como esse hoje, às vezes a gente, no fundo, a gente não acredita. Recentemente eu fui convidada a falar num fórum profissional cristão e o tema da minha palestra era o mundo do trabalho em perspectiva. E eu comecei dizendo assim para aqueles profissionais que estavam lá, olha, ainda bem que o nosso fórum é fórum profissional cristão, porque se a gente fosse falar do fórum profissional sem ter a palavra cristão, a gente estaria aqui trazendo estatísticas que são péssimas, probabilidades que são péssimas, perspectivas de desemprego que são péssimas, né? Então, mas graças a Deus a gente tem cristão, porque o cristão evoca esperança. E a partir
dessa esperança de que, ainda que a gente esteja no deserto, nós vamos conseguir atravessar esse deserto e chegar a um local onde a gente vai encontrar uma fonte de água, onde a gente vai poder saciar a sede. Quando se fala em deserto, eu fico a imaginar aquelas imagens assim do deserto de Saara, né? Eu fico imaginando o que é você caminhar num deserto de verdade, essa imagem do deserto, com o sol muito quente, você custar encontrar uma fonte de água. Mas o que acontece quando você tenta se imaginar, você ali no meio do deserto de Saara, morrendo de sede, ninguém do seu lado. E de repente, quando você encontra uma pocinha de água, você se depara com aquela realidade, você dá tanto valor para aquela água, você se depara com todas as suas questões, com todas as suas angústias, e naquele momento ali você dá valor preciso, porque você reconhece o que realmente é uma fonte de água cristalina. E naquele momento não adianta beber Coca-Cola, quando você está com muita sede, não adianta beber suco, você precisa de água, daquela água que vai te nutrir. Assim também é a nossa experiência espiritual. E para falar sobre essa perspectiva da travessia, do deserto, eu gostaria de citar, né, que quando eu estudei, quando eu conhecia a perspectiva da filosofia existencialista, fundada por Kierkegaard, que é um filósofo da tradição reformada e luterano, né, ele vai fundar uma corrente filosófica fortíssima, que tem grande influência contemporânea, que é o existencialismo, né? E aí, Kierkegaard vai falar o seguinte, que a angústia faz parte, é a centralidade da condição humana, é a angústia. Que tudo que nós fizermos para tirar a angústia da nossa vida, a gente não vai conseguir tirar, né? Porque a angústia, ele traz uma expressão muito curiosa, quando ele fala assim, no possível, tudo é possível. O que é isso, no possível, tudo é possível? Se tudo é possível vida, é possível morte, é possível doença, é possível saúde, é possível ganho, é possível perda. E como nós não temos domínio e controle sobre tudo isso, o tempo todo a gente sofre angústia, né? Essa sensação de incapacidade, de não saber lidar com isso. Então, para tentar suprir essa sede de angústia, ele fala que o ser humano passa por 3 estágios, sendo que o último estágio é dividido em 2 partes. E o primeiro estágio é o estágio estético. Kierkegaard vai chamar de estágio estético toda essa necessidade que o ser humano tem ligado àquilo que aparenta. Então, para livrar da angústia no estágio estético, ele compra, ele transa, ele consome, ele faz tudo aquilo no sentido, na certeza de que ele vai se livrar dessa angústia, né? E em tempos que ele escreveu, não falava-se tanto do consumismo como hoje, mas eu ficava pensando, talvez ele fica postando o tempo todo, ele fica se exibindo na rede social o tempo todo, talvez seja tudo isso no estágio estético, para tentar suprir a sua necessidade de matar essa angústia interna. Depois, o sujeito sai do estágio estético, ele vai para o estágio ético. O estágio ético é quando ele percebe, olha, que não dá, olha, eu comprei, eu fiz, tudo, e isso não supriu a minha angústia, e eu sigo infeliz, eu sigo em busca profunda, tem um vazio dentro de mim, então eu vou para o estágio ético. Então ele se envolve em causas nobres, e aí ele cria consciência que ele é uma pessoa boa, ele começa a fazer coisas, ações de caridade, ele funda ONGs, ele procura criar uma família, ele estabelece aquilo que a sociedade determina como que seria uma vida normal, saudável, e aí ele mergulha de cabeça nesse estágio, ele sai do estágio estético, vai para o estágio ético, porém a angústia não o abandona. Então, num dado momento, ele vai e faz uma experiência. Então, agora eu vou migrar, né? Eu saio desse estágio estético e vou para o estágio religioso. E aí, no estágio religioso, a primeira parte do estágio religioso é aquele da religião, né? É aquele em que você está ali submerso nas leis, submerso na doutrina, submerso nos ritos, né? E você acredita que se você cumprir todos os preceitos que a sua religião determinar, você está, de fato, livre da angústia, né? E aí você também não consegue se livrar da angústia. E aí você chegaria no que seria o último degrau. O último degrau, o último estágio, é o estágio 2 do nível religioso, que é uma via espiritual mais profunda, quando você entendendo que passado pelo nível estético, passado pelo nível ético, passado pelo nível religioso, que é ligado ao preceito, pela lei, pela doutrina, você consegue compreender que não adianta, só existe uma maneira, né, de você, em alguns momentos, fazer a experiência de se livrar da angústia, quando você faz o salto. Quando você faz o salto do abandono, quando você se lança por inteiro, e aí nesse lançar-se por inteiro você encontra Deus e você faz uma experiência profunda. Eu fico a pensar que
que esse caminho da vida espiritual não é para qualquer um mesmo, né? Você fazer a experiência de passar por esses níveis e de reconhecer a necessidade, o quanto que a nossa alma anseia por isso. Essa experiência de abandonar-se, de se lançar. Mas não é algo fácil de fazer, não, tá? E no próximo vídeo do Chatelaine da semana que vem, que é o último vídeo da série Castelos, a gente vai completar um pouco sobre isso, né? Não é uma conclusão, porque um tema dessa complexidade ninguém nunca concluiu, ainda mais eu jamais concluiria. Quanto mais eu me aprofundo, mais perguntas se lançam sobre mim, e eu imagino que assim aconteça com você também. Mas que fique para nós essa reflexão, essa disposição de entrar no deserto, de não querer tirar o deserto, porque ele faz parte da nossa condição humana. E quando ele se estabelecer na nossa vida, que a gente tenha coragem e força para entrar nele, porque ele vai aparecer, não tem jeito a gente virar e falar assim, ele não vai aparecer, mas quando ele aparecer, que a gente tenha força suficiente para poder atravessar esse deserto, na certeza de que ele é uma fase temporária e que num dado momento eu vou fazer a experiência desse salto, como Kierkegaard diz, e abandonar-se naquele que é o amor próprio, o amor por excelência. É isso aí. Eu aguardo você no próximo vídeo, na quarta-feira, no último vídeo da série Castelos. E adiantando que no mês de maio a gente vai ter uma série de histórias muito especiais para falar sobre a maternidade, né? Um abraço e até lá!